Fala aí galera, beleza? Começa mais um vídeo do Léo do Canadá. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, então fica aí até o final do vídeo, porque hoje eu vou discutir sobre pontos que tem no Canadá que são bons, que talvez você não goste deles. Então estou aqui bem no centro de Toronto, downtown, muito próximo a um shopping muito famoso que se chama Eaton Centre, e ali atrás a gente já tem uma construção. Isso daí é um ótimo indicativo de que a economia está pulsante, a economia está crescendo, a economia está muito boa aqui no Canadá. Isso é o fato aí que as construtoras e até mesmo o governo investe na economia, coloca dinheiro aí para impulsionar isso. Então a construção civil ela é muito importante para um indicativo de se está crescendo ou não a economia do país. Mas aí tem alguns pontos que talvez você não vai gostar por conta do seu background, porque você não conhece muito um pouco da realidade norte-americana. E a primeira coisa que talvez você não vai gostar, mas pode ser uma coisa muito boa, é atrás ali eu tenho uma propaganda de um negócio ali atrás que pode ser interessante para o crescimento econômico do país. Acredita ou não, foi liberada a questão do uso legal da cannabis. E isso é um ponto interessante por um fato de que isso pode aumentar a questão da criatividade das pessoas. Você pegar nos Estados Unidos, qual que foi o primeiro lugar, ou pelo menos um dos primeiros que liberaram, foi onde tem mais a questão da criatividade. E eu já explico se isso é bom ou não, legalizar algo mais. O outro ponto que eu quero discutir é a questão de que eu estou no centro de Toronto e é inacreditável. Tem alguns comércios fechados ali atrás. O terceiro ponto que eu vou discutir é que eu vou passar pela área mais perigosa de Toronto. Se vocês vão ver como é que são as pessoas nesse local, como que é esse local, e você já pode ver como é que tá aqui o público aqui perto. E por último, por que eu posso filmar aqui na rua e nada vai provavelmente acontecer comigo? Eu espero, talvez alguém venha me roubar aqui, não sei, mas eu espero que tudo ocorra muito bem. E por que eu posso fazer isso? É um ponto interessante. Sorry, man. Esse é um ponto interessante que talvez vocês não saibam qual que é a resposta certa. Mas vamos lá. Se vocês viram, teve uma moça que acabou de pedir dinheiro para mim. Então aqui no Canadá, apesar de ser um país desenvolvido, a cidade com mais crescimento econômico, o centro econômico canadense, ainda assim tem pessoas pedindo dinheiro e passando necessidades. Por conta disso, é um fato que possivelmente você não gosta. É o capitalismo. Isso acaba gerando pessoas desempregadas, pessoas morando na rua e comércios locais fechando. Então comércios que inicialmente estão aqui há muito tempo, mas pelo fato que eles estão em downtown, estão em Toronto e muito próximo a uma região que não é muito bem frequentada por conta de moradores de rua, esses comércios faliram, pediram bankruptcy, saíram do jogo, não estão mais. Pelo esse fato aqui, que vários locais sofrem a questão do capitalismo. Então esse é o primeiro ponto aqui. Vai ser bom para você, pode ter um bom crescimento financeiro seu, mas tem as suas regras. Por exemplo, você recebe enquanto você almoça. Se você sair da empresa, você não recebe. Nossa, meu Deus, eu não vou receber durante esse período. Infelizmente é isso. Evidente que o Canadá é um país progressista, quer muito o bem da nação, tem vários programas para ajudar isso, mas também não pode largar essa questão do capitalismo. Talvez em outras cidades seja um pouco menor isso, mas downtown, Toronto, centro da cidade, tem vários pontos desse tipo aqui. O segundo ponto que a gente ia abordar é o ponto da cannabis. Hoje está muito famoso a questão de algumas pessoas falando sobre isso. Eu vou um pouco expor a minha opinião, mas com certeza não tenho a resposta certa. Eu posso apenas avisar um pouco mais sobre essa questão. Qual que é? YouTubers, policiais, por exemplo, como o policial da Cunha e até mesmo YouTubers famosos como o Monark têm opiniões divergentes. Por exemplo, o Monark ele é a favor da legalização, enquanto o da Cunha acha que no Brasil não seria bom.
E eu acho que seria bom o fato da legalização. Se você é uma pessoa de classe média, você vai ter acesso tranquilo às coisas, a você pegar o uso dessa substância tranquilamente. Porém, na maioria dos casos, você vai agregar a piorar essa situação, porque várias pessoas ainda vão continuar na ilegalidade, assim como a venda de disco, assim como a venda de camiseta, porque é muito cara no Brasil. Então esse é o ponto que a gente precisa analisar. A few moments later. Eu parei a gravação porque eu tava com um cagaço do caramba aí, mas agora eu acho que já dá pra gravar, já tô numa região um pouco mais tranquila. Tava num quarteirão não tão agradável, o cara entrou num beco lá, estourou o negócio, então eu fiquei com medo, guardei as coisas e agora dá pra continuar. Eu tava falando sobre a questão da liberação da cannabis no Brasil, se é uma coisa boa ou não. Eu não sou um expert para dizer se isso vai funcionar, se isso vai piorar. Porém, alguns youtubers como o Monark e até mesmo um policial, que é o policial da Cunha, entraram numa discussão sobre isso e ele citou um tema sobre o Canadá, sobre a liberação aqui no país, se foi uma coisa boa ou não. E esse ponto eu posso opinar, se é realmente do jeito que ele falou, se não é. O primeiro ponto é que não é totalmente do jeito que ele falou. Tem pessoas comuns, pessoas talvez viciadas usando isso, esse que é o ponto ruim, que toda droga vai causar isso. Porém, a questão criativa das pessoas, criar mais conteúdos, criar coisas de entretenimento, isso sim, infelizmente, vai ajudar a economia. Então as pessoas criarem, produzirem coisas novas, talvez essa seja um caminho bom, que talvez você não concorde e não gosta, mas infelizmente essa é um pouco da realidade. E a última questão, o que seria o ponto da liberação no Brasil versus liberação no Canadá? Aqui o comércio ilegal não é tão forte, não é grande, ou seja, não tem venda de CD, não tem venda de camiseta falsa, dificilmente você vai encontrar isso. No Brasil a gente tem, não temos fiscalização. Então uma liberação talvez não mude muita coisa, ainda assim vai continuar o comércio legal, o comércio mais barato que seja a questão. Agora, se você for uma classe média, você consegue comprar essas coisas com mais segurança, assim como aqui. Você vai na esquina, tem uma lojinha que você pode entrar tranquilamente, sem nenhum questionamento de onde você vem, quem você é, etc. Por fim, o último ponto que eu queria discutir era sobre a questão de roubo de segurança aqui. Com certeza você sabe que aqui é mais tranquilo, eu posso fazer filmagem na rua sem maiores preocupação, apesar disso eu não me senti confortável num quarteirão para trás, que tinha bastante mendigos e tudo mais. E aí, outra rebatida ao profissional da Cunha, admiro bastante o trabalho dele, acho que ele é muito bom, porém ele não cita num ponto que, conforme alguns livros como o Freakonomics, não sou eu que estou falando isso, são dados, estatísticas, são pessoas estudiosas que pegaram esse tema e estudaram mais e colocaram na balança o que tem mais efeito para diminuir o crime. E adivinha só, provavelmente você não vai gostar do qual é o resultado. Então não adianta eu colocar mais polícia na rua, investir em tecnologia, por exemplo, colocar armamentos tecnológicos, câmeras, nada disso. Se eu colocar mais pessoas na rua, também não vai melhorar. A coisa que mais teve impacto foi a questão da liberação do aborto, que aqui também é liberado. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa católica, não curte essas coisas, infelizmente esse é o ponto. Segundo dados estatísticos, segundo livros, não sou eu, é o ponto que mais influencia na diminuição da criminalidade em qualquer país. Pegaram vários, diminuíram consideravelmente, foi o ponto que mais impactou, era a liberação ou não. Então deixa aí seu like, esses são os pontos que provavelmente você não vai gostar, mas são pontos que, infelizmente, porque não são temas
tão agradáveis de ser discutidos, mas eles têm um impacto positivo na população e na sociedade. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aí, Foco Canadá.